Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai continuar a nossa série de dashboard. Estamos no nosso terceiro episódio, nós estamos criando esse dashboard aqui do zero, né? Estamos fazendo todos os gráficos e estamos na terceira aula. Então a gente já fez aqui o histórico de faturamento, satisfação dos clientes, entregas no prazo e nesse episódio a gente vai ver aqui resultado e estoque. Vamos criar esses dois gráficos. Vamos lá então? Bom, deixa eu fechar esse daqui, porque a gente não vai usar esse por enquanto. Eu estou com o arquivo aberto aqui, ó, do início da aula 3. Eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês a planilha, né, do início dessa aula. E no final eu vou salvar como final da aula, e daí você vai ter os dois arquivos, do início e do final. Ok? Então vamos lá, na nossa planilha dados aqui. Vamos criar a nossa próxima tabela dinâmica, que vai ser para fazer o gráfico de resultado, meta. Então, inserir tabela dinâmica na nossa planilha existente, que a gente está fazendo aqui todas as planilhas, todas as tabelas dinâmicas na mesma aba. Então, vou colocar ela aqui na AI2, pode ser, dá um Enter, né? Ok. E aqui, o que a gente vai precisar para fazer o resultado da meta? Vamos precisar aqui do resultado da meta, é impressionante. Então, como um valor. E aí, ele traz para a gente a soma, né? E aí, como é um percentual ali, eu quero o percentual, eu quero a média daquele percentual. Então, a média de todo mundo lá está dando cerca de 85%, né? Vamos formatar aqui como percentual 85%, adicionar aqui duas casas decimais e pronto, 84,71. Maravilha. Então, para a gente fazer o gráfico ali de velocímetro, o que a gente vai precisar lá? A gente vai precisar definir as nossas faixas e achar a agulha lá x, y para a gente conseguir traçar a reta. Vou deixar aqui como sugestão aqui em cima do vídeo para você um vídeo que eu falei só sobre o gráfico de velocímetro. Então, se você quiser ver passo a passo ali, pode abrir esse vídeo ali que está na sugestão para você olhar só a parte do gráfico de velocímetro. Mas a gente vai fazer junto aqui, vamos fazer rapidinho também. Então, essa tabela dinâmica aqui, já vamos renomeá-la como dinâmica resultado, para depois, a hora que a gente criar ali a segmentação de dados, a gente já saber de onde estão vindo os dados. Então, aqui eu vou só dar um título dinâmica resultado, para a gente se organizar. E aqui do lado eu vou criar as faixas aqui, então vai ser ruim, regular, bom e ótimo. O meu ruim, ele vai até, por exemplo, 50%. O regular vai até 75%, então vou colocar 25 aqui, que vai ser a amplitude. Meu bom vai ter mais 15%, e a soma disso daqui deu quanto? Já deu 90%. Então, meu ótimo vai ter 10% ali de amplitude. E aí, o total tem que dar 100%, né? Então, ó, do ruim vai até os 50%, aí até 75% é o regular, aí depois até o 90% é o bom e até o 100% é o ótimo, né? De 90% a 100% é o ótimo. Maravilha. Temos aqui os nossos dados para inserir o gráfico de rosca. Então, vamos lá, inserir gráfico de rosca. E aí a gente vai formatar esse gráfico aqui. Então, vamos aumentar, tira os títulos, tira as legendas por enquanto, não precisa. Vamos selecionar dados, adicionar mais uma série, né, porque a gente vai ter uma série de dispersão, né, junto, XY, dá um OK, e aí vamos alterar o tipo de gráfico, porque a primeira série vai continuar sendo um tipo de gráfico rosca, e a série 2 vai ser um tipo de gráfico dispersão XY. Aí, pronto, maravilha, OK. E vamos achar a nossa agulha ali, né? A linha que vai desenhar ali. Então a gente vai ter aqui o x e o y. Os primeiros pontos, né, de x e y vão ser zero, porque eles vão começar bem no meio da circunferência. E o x do nosso resultado vai ser o quê? O cosseno negativo, então menos cos de π, né? 3,14, blá, 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 vezes o absoluto do nosso resultado dividido pelo total da nossa amplitude. Fecha parênteses, ok, 0,88, maravilha. E o y vai ser o seno, né, de π vezes o absoluto do nosso resultado dividido pelo total da nossa amplitude. E aí 0,4. Agora vamos formatar aqui os eixos para a gente começar aqui os eixos, né, no menos 1.
e terminar no 1, para ter a circunferência perfeita ali, né? Começando no menos 1 e terminando no 1. Mesma coisa para o eixo do x, mínimo de menos 1 e máximo de 1. Então, aí agora com esses valores a gente vai achar a reta do resultado ali. Já vamos trocar o ângulo aqui para começar em 270 graus, para começar aqui a nossa circunferência aqui no eixo x 0 e eixo y menos 1. Opa, ao contrário, eixo y 0 e eixo x menos 1. E vamos selecionar os dados, série 2, editar, pegar aqui os valores de x que estão aqui, né, 0 e 0,88, e y 0 e 0,46. E aí o nosso 85% vai estar bem aqui no meio. Vamos só pegar essa série aqui e formatar aqui, colocar um contorno. Pode ser roxo, talvez, uma linha roxa. Aí é mais questão de layout, vai do seu gosto daí, né? E aí a gente tem lá o resultado batendo aqui em 85%. Então vamos tirar agora os rótulos aqui, as linhas de grade, não precisa, deleta tudo, deleta. Essa categoria aqui total a gente não vai usar, então vamos formatar aqui sem preenchimento, sem cor, sem contorno. As formas, a gente pode colocar um efeito aqui 3D para dar mais um efeito visual. O que mais que a gente pode fazer? Vamos tirar esse marcador aqui laranja do final, aqui que eu não estou gostando dele. Então, preenchimento, opções de marcador aqui, nenhum. Vamos deixar no automático só para selecionar de novo só o último aqui. Então clica de novo no último aqui, nenhum, porque esse daqui eu vou deixar, gostei desse daqui. E o contorno da forma aqui a gente pode formatar de roxo, ok, mas a espessura a gente pode até aumentar um pouco, acho que assim, 3 tá bom. E vou deixar ele como um tracejado, não uma linha contínua, vou deixar, vamos ver, esse daqui, esse daqui, interessante? Não. Esse daqui, pronto. É o mais interessante que eu achei aqui. O que mais? Vamos colocar o rótulo aqui para saber onde é que ele está, né? Então vamos adicionar o rótulo nesse marcador aqui. Seleciona só aquele marcador, adicionar rótulo. E ele veio 0, porque o rótulo dele é 0, né? O padrão. Mas a gente vai pegar o rótulo a partir de uma série, a partir de uma célula. Então, opções do rótulo, valor a partir da célula. E aí eu vou buscar o meu resultado aqui na célula AI3, no caso, né? AI3. E dá um Enter, Enter. E aí a gente tira o valor de X, seleciona e deseleciona, e seleciona e deseleciona. Deixa só o valor a partir das células. A gente deixa para cima, né? Acima do marcador ali. E vamos formatar, aumentar essa fonte aqui, colocar um negrito e pronto, estamos com o gráfico aí formatado. Vamos jogar ele lá no nosso dashboard. Ctrl X. Vamos jogar ele para cá. Então, Ctrl V. Ok. Eu vou pegar um background aqui do que a gente já tinha feito. Ctrl C, Ctrl V. Vamos trazer esse gráfico para cá. Ele tá para trás, né? Então, vamos dar um botão direito, trazer para frente. Vamos redimensionar aqui, né? Para caber no nosso layout. Esse preenchimento branco aqui a gente vai tirar. Então, preenchimento, sem linha, sem borda, né? Sem preenchimento. E aí, pronto, a gente já está mais ou menos ali do jeito que a gente quer no final. Vamos colocar os rótulos aqui das categorias, né? Adicionar rótulos. Ao invés dos valores aqui, né? Eu não quero o valor, eu quero o nome da categoria, que é ruim, regular, bom. Aí tiro o valor. Delete esse total aqui. Opa, só o total, meu amigo. E aí vamos pintar aqui de outras cores. O ótimo vai ser preenchimento sólido de um verde bem escuro. E aí a legenda aqui vai ser com fonte branca. O bom vai ser um verde um pouco mais clarinho. Então preenchimento sólido, esse verde talvez aqui, ó. Tá ok. O regular vai ser um amarelo, que é regular. E o ruim vai ser vermelho, que é clássico do ruim, ser vermelho aqui. Pronto. E a legenda do ruim vai ser branco, senão a gente não consegue enxergar. Vamos aumentar esses rótulos aqui, né? E aí já fica mais fácil de enxergar. Vamos copiar aqui o nosso título do outro que a gente já tinha feito. Opa, só o título, jovem. Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser meta, resultado, né?
A gente está vendo só o tipo de gráfico. Ó, essa borda roxa aqui, vamos tirar, né? Preenchimento aqui sem borda, sem linha, sem borda. E o ícone aqui, vamos inserir ícone. Pode ser um target, talvez, alvo, né? Acho que está em português. Vamos lá. Aqui, ó, esse daqui tá bacana. Vamos arrastar para cá. Diminuir aqui para ficar bem centralizado e tal. Vamos diminuir o título também aqui um pouquinho. Pintar ele de branco para ficar no padrãozinho igual os outros. Branco e maravilha. Temos aqui o nosso gráfico de meta resultado com um gráfico de velocímetro. Aí depois a gente vai ajustar, né, ainda o painel. Aqui a gente só está criando os gráficos. Depois a gente vai ajustar e redimensionar para caber tudo numa tela só. Então vamos agrupar esses caras aqui. Segura o Ctrl, né, com todo mundo, agrupa, botão direito agrupar, e aí, e aí a gente já tem aí mais um quadro aí de gráficos para deixar, para mexer depois e ajustar depois. Maravilha, vamos para o próximo gráfico, que é o gráfico de estoque, de cilindro. Então vamos criar mais uma tabela dinâmica aqui da nossa tabela dinâmica, vamos lá criar aqui numa aba existente, que a gente está fazendo tudo junto aqui. Vou colocar aqui na AN2. Enter, Enter. E o gráfico de cilindro, de estoque, que a gente vai precisar aqui? Ó, do estoque da loja. Só que não é a soma, né? É o percentual ali, a média de tudo. É média de tudo que tem ali no cadastro. E da transparência. Vou deixar aqui na sugestão, média também. Vou deixar aqui também na sugestão de vídeo um vídeo que fala só sobre o gráfico de cilindro. Então ali tem todo o passo a passo explicando o porquê desses campos aqui, de transparência, de estoque. A gente vai colocar aqui também os campos, né? A parte de baixo, a parte de cima e o rótulo. E aqui a gente vai passar rapidinho. Se você quiser ver todos os passos com mais calma, tem nesse vídeo ali sugerido gráfico de cilindro. Bom, então aqui a gente tem a média do estoque e a média de transparência. A soma desses dois aqui sempre vai dar 100%, porque eu tenho o estoque e a diferença do que falta ali por 100% é a minha transparência aqui. Então sempre vai dar 100% esses dois. Fora esses dois, que mais de informação que a gente vai precisar? A gente vai precisar da parte de baixo, da parte da etiqueta e da parte de cima para fechar o cilindro. Como que a gente vai colocar isso aqui? A gente vai colocar alguns campos calculados, que vão ser números fixos, mas daí a gente já vê também essa opção aqui de campo calculado. Então vamos criar aqui, ó, parte de baixo. A parte de baixo, vamos deixar ela aqui com 10%. 10% acho que está ok para fazer a parte de baixo, adicionar. A parte de cima vai ser um pouquinho menor, vamos deixar ela com 7%, então 0,07%. E o rótulo, né? Rótulo etiqueta, a gente vai deixar aqui com um tamanho de 30%. Adicionar. E dá um OK. Ele vai trazer aqui para a gente os valores que a gente colocou nos campos calculados. Então vamos transformar todo mundo como percentual, né? E aí a gente vai usar esses valores aqui para fazer o nosso gráfico de cilindro. Como que a gente faz o gráfico de cilindro? A gente vai inserir. Ele vai começar, né, com um gráfico de colunas 3D empilhado, né? E aí ele vem desse jeitão aqui, né, meio feio ainda, né? Vamos formatar. Então vamos lá. Botão direito, ocultar todos os campos. Vamos deletar aqui essas linhas de rótulos. Vamos deletar esses rótulos também, esse eixo, esse total. E a legenda aqui, ó, eu vou deixar só para a gente ver a ordem aqui. A ordem que está no campo valores aqui é a ordem que está aparecendo aqui. Então, por exemplo, média de estoque, esse azulzão aqui, começando. Média da transparência, esse laranja aqui. A parte de baixo, a parte de cima e o rótulo. Então eu vou ordenar por aqui para deixar do jeito que eu quero. Eu quero primeiro, né, a parte de baixo, depois eu quero o rótulo, depois eu quero o estoque, depois a transparência e depois a parte de cima. Agora tá certo. Vou deletar essa legenda também. E agora a gente vai formatar essa série. Então, Ctrl 1 ou botão direito formatar série. Vamos lá. A forma da coluna vai ser um cilindro, que a gente está fazendo um gráfico de cilindro. E aí o preenchimento de cada série a gente vai fazer aqui, ó. A parte de baixo, eu quero um preenchimento sólido de cinza, para ser bem neutro, com uma borda preta, linha preta.
A parte dos rótulos eu quero que seja branco, né, preenchimento branco, com uma borda também preta. A parte do estoque em si, né, do quanto que está preenchido o estoque, vamos deixar com um verde, que é o que a gente está mais usando ali nas cores ali. Depois a gente pode mudar se ficar meio ruim para ler ali. Com borda também, com borda. A parte da transparência, como que a gente faz? Vamos deixar preenchimento sólido branco, uma transparência aqui talvez de 15%, e aí pronto, já dá uma impressão que tem um vidro vazio. Vamos deixar com a linha sólida também. E a parte de cima, preenchimento sólido de cinza com a borda também. E aí temos o nosso gráfico de cilindro aqui. Vamos adicionar o rótulo aqui para a gente saber quanto que esse verde representa, né? E aqui ele joga 30, porque esse 30 aqui é na verdade a parte do rótulo aqui. Não é isso que eu quero, né? Eu quero a média do estoque. Então, opções do rótulo. Eu quero, ao invés que ele me traga aqui o 30, eu quero que ele me traga um valor a partir da célula que eu selecionar. Então, seleciona aqui. A média do estoque está no AP3. Então, dá um Enter, e aí tira o valor dele aqui e coloca o valor a partir da célula. E aí ele já busca lá 41%. Se você formatar aqui com mais casas decimais, ele vai trazer aqui também o formato que está na tua célula de origem. Aí vamos aumentar um pouquinho aqui o rótulo, colocar um negrito, né, Ctrl N, e maravilha, olha aí, tá com 40,76 essa parte aqui do preenchimento, né, do estoque da loja. Vamos dar um Ctrl X aqui e levar lá para o nosso dashboard. Ctrl V no nosso dashboard. Opa, Ctrl V. Agora vou deixar ele aqui embaixo, senão não vai conseguir ver, né? Então vou deixar aqui embaixo. Vou copiar mais um background aqui que a gente fez. Deixar aqui. Ele tá para trás, vou dar um botão direito e colocar para frente. Vamos tirar esse preenchimento aqui, né? Então preenchimento, sem borda. E aí a gente vai ajustar ele aqui no tamanho do nosso quadro ali do fundo do gráfico. Vamos copiar esse título aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai se chamar estoque, né? Estoque tá, ok. Estoque, vamos diminuir, vamos colocar um ícone ali para ele. Almoxarifado, caixas. Pode ser esse, né? Tem que achar o ícone que você acha que vai ser melhor aí para o seu caso. Então, inserir, cadê o ícone? Aqui em cima. Vamos trazer aqui para baixo. Estoque. Pinta de branco aqui, preenchimento branco. E aí, vamos agrupar todo mundo. Então, seleciona o gráfico, seleciona o backgroundzinho, seleciona o estoque e o ícone, botão direito, agrupar. E aí temos mais um grupo aqui de... temos mais um grupo de... temos mais um grupo de gráfico aqui para a gente mexer depois. Nossa, eu quero mexer tudo... Isso, pronto. Eu acho que eu estou bem em cima do gráfico. Então, vou deixar aqui, ok? Claro que ainda está um gráfico em cima do outro. A gente vai fazer no próximo episódio ali a edição do layout para deixar tudo bonitinho. O último gráfico ali que é de região. E a segmentação de dados. Então, nessa aula aqui, a gente viu como fazer esse gráfico de cilindro aqui do estoque, como fazer o gráfico aqui de meta e resultado, que é esse gráfico de velocímetro aqui. Então, já deixa nos teus comentários aí se você gostou da aula, se eu deixei alguma dúvida, tá? E se inscreve no canal, que aí você vai ser notificado para os próximos vídeos. Quando eu lanço os próximos vídeos, você já recebe uma notificação. E eu vou salvar esse arquivo aqui, né? Vamos lá, salvar como final da aula 3, porque aí eu já deixo disponibilizado esse arquivo aqui, na descrição do vídeo também, para você ter tanto o início da aula quanto o final da aula, e aí você pode ir mexendo nos dois arquivos, tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na próxima aula, então. Até mais. Tchau, tchau.